Hafner e estou aqui para conduzir mais um vídeo no nosso treinamento de formação de auditor com base na norma ISO 19011, versão 2018. Estamos agora iniciando a parte 2, a parte de formação de auditor propriamente dita. Nesse vídeo vamos nos concentrar em um importante documento, o Programa de Auditoria. É importante que a gente, como auditor, entenda a importância e como a gente deve interagir com esse documento. Antes disso, vamos lembrar das funções previstas na ISO 19011, versão 2018. Temos aí os auditores, ou a equipe de auditoria, que também é composta por um líder da equipe, ou auditor líder. Mas também há uma outra importante função, que é chamada na 19011 de responsável pelo programa de auditoria. Essa norma dá tanta importância a esse documento que existe uma seção, a seção 5, específica para tratar dele. Vamos analisar essa seção não pela ótica do responsável pelo programa, mas pela ótica e com o foco nos auditores, em como os auditores devem interagir com esse importante documento. Relembrando, o programa de auditoria é aquele documento de planejamento onde a gente pode identificar os arranjos para um conjunto de uma ou mais auditorias, que são planejadas para um determinado tempo específico. Destaquei em vídeo anterior que normalmente as empresas possuem um programa anual de auditoria, onde todas as auditorias previstas naquele ano são listadas. O outro documento de planejamento é o plano de auditoria. O plano nada mais é, como já foi colocado para você, do que a agenda da auditoria. É no plano de auditoria, ou nessa agenda, que a gente vê a descrição das atividades e os arranjos para aquela auditoria específica, para uma das auditorias que está prevista no programa, como a gente já falou. Então, normalmente, o programa de auditoria prevê várias auditorias, uma ou mais auditorias, como está no texto da norma, e o plano de auditoria apresenta o planejamento ou a agenda para uma auditoria específica. Bem, vamos começar com a cláusula 5.1, generalidades. O que ela diz? Convém que o responsável pelo programa de auditoria, obviamente, estabeleça um programa. Esse programa pode conter uma ou mais normas de sistema de gestão, que podem ser auditadas de forma separada ou em combinação. Também é importante que esse responsável assegure a integridade das auditorias, assegure que não haja uma influência indevida que possa prejudicar os seus resultados. É importante que ele priorize os riscos mais altos. Em relação a isso, a gente já viu que na cláusula 9.2 é importante que, ao elaborar um programa de auditoria, a gente considere a importância dos processos e os resultados das auditorias anteriores. Isso acaba se encaixando ao que 19011 fala em relação à priorização de riscos mais altos. Também o responsável precisa identificar e assegurar que os recursos necessários para viabilizar uma auditoria estejam disponibilizados. Ele também precisa monitorar, analisar e melhorar o processo de programação da auditoria. A pergunta que a gente pode fazer é: quem seria essa pessoa na organização? Quem assume a responsabilidade pelo programa de auditoria? Por maior que seja a organização, normalmente ela não tem esta função ou este cargo. A responsabilidade pelo programa de auditoria, em quase totalidade das organizações, é assumida pelo responsável pelo sistema. Então, daqui por diante, para ficar mais próximo à realidade, toda vez que for citado responsável pelo programa de auditoria, entenda responsável pelo sistema de gestão. Bem, ainda dentro do 5.1 generalidades, a gente vê que a equipe de auditoria deve estar preparada para atender às demandas do programa de auditoria. Elas podem incluir auditorias em uma ou mais normas e que podem ser conduzidas separadamente ou de forma combinada. Tem lá, no vídeo anterior, a definição do que é uma auditoria combinada e do que é uma auditoria conjunta.
Os auditores, então, precisam estar preparados para qualquer uma dessas opções. Vamos agora falar sobre os objetivos de um programa de auditoria. Para isso, a gente precisa entender que existe uma espécie de desdobramento. O responsável pelo programa de auditoria precisa, antes de tudo, entender quais são os objetivos da organização. Feito isso, ele vai buscar os objetivos do sistema de gestão. Sempre lembrando que um sistema de gestão existe na organização para contribuir para os resultados organizacionais. Agora vem a parte mais importante. Para definir os objetivos do programa de auditoria, ou seja, daquele ciclo, daquele período de auditoria, é importante que o responsável pelo programa entenda quais são os objetivos do sistema de gestão. E não só isso, qual é o nível de maturidade desse sistema, que tipo de contribuição ele precisa do processo de auditoria. Com isso, ele consegue definir objetivos de programa. Não precisa se preocupar, daqui a pouquinho nós vamos citar todos os exemplos que existem na ISO 19011. Bem, o último desdobramento parece até ser óbvio, né? Os objetivos de uma auditoria específica, de uma auditoria individual, precisam estar alinhados aos objetivos do programa. Portanto, nós temos uma espécie de desdobramento, né? E sempre entendendo que o nível de baixo precisa colaborar para o sucesso do nível acima, nessa figura que representa esse desdobramento. Bem, podemos explorar esse mesmo conceito de uma outra forma. Os objetivos e contexto da organização e do sistema de gestão precisam ser entendidos pela pessoa responsável pelo programa de auditoria. Com base nisso, ela vai definir os objetivos do programa, sempre pensando na melhor forma de contribuição para o sucesso do sistema de gestão. Se temos objetivos para um programa de auditoria, é importante destacar que nós temos incertezas. Nós podemos ter a incapacidade de atender a esses objetivos. A isso chamamos riscos. E também temos oportunidades dentro da organização, por exemplo, um budget ainda tranquilo, né, que possa trazer a contribuição de uma pessoa externa, né, como já aconteceu em muitos casos, em muitas decisões de clientes da ActShare. Bem, considerando os objetivos e os riscos e oportunidades, a gente pode partir para a elaboração do programa de auditoria. Mais uma vez destacando que o programa de auditoria apresenta uma série de auditorias ao longo de um determinado período. Todo bom programa de auditoria apresenta 4 pontos importantes. Quais são os objetivos de cada auditoria, o escopo de cada auditoria, quais são os critérios que vão servir de bases e o método que vai ser realizado para a auditoria. Em relação ao método, nós vamos explorar daqui a pouquinho. Quando chega então o momento de uma auditoria específica, nós vamos preparar o seu planejamento. E para isso, para a elaboração do plano de auditoria, a gente precisa entender quais são os objetivos dessa auditoria específica. Por isso é importante que eles estejam citados no programa de auditoria. Uma auditoria individual, se tem um objetivo específico, também tem riscos e oportunidades que podem ser considerados na elaboração da agenda. Abordaremos os riscos relacionados a um processo de auditoria na parte 3, quando a gente vai falar especificamente sobre a gerência do programa e a liderança da equipe de auditoria. Bem, vamos lá a exemplos de objetivos do programa. O primeiro citado pela 19011 é a identificação de oportunidades de melhoria. Imagine uma organização que já tem um determinado nível de maturidade, já é difícil encontrar desvios, não conformidades, e ela precisa dar um próximo passo. Então a gente pode ter uma auditoria onde o auditor vai questionar os auditados, vai observar para ver e buscar oportunidades de melhoria. Um outro exemplo citado na norma é a avaliação da capacidade da organização em determinar o seu contexto, em determinar necessidades e expectativas de partes interessadas e em desdobrar essas necessidades, em desdobrar essas diretrizes mais estratégicas para dentro dos processos. Há também um terceiro, que é avaliar a capacidade de determinação dos riscos e das oportunidades relacionados ao sistema de gestão.
e de planejar e realizar as ações necessárias para abordá-los de forma apropriada. Temos aí, portanto, um objetivo que vai levar a uma auditoria ou a um ciclo de auditoria focado muito no gerenciamento de riscos e oportunidades dentro da organização. Vamos a mais exemplos da 19.011. O primeiro deles, conformidade com os requisitos pertinentes, com os requisitos estatutários, regulamentares, com os requisitos de compliance. Esse ciclo de auditoria, seguindo esse exemplo, seria um ciclo onde a gente vai avaliar a capacidade da organização, identificar todos os requisitos legais que ela precisa cumprir, como ela está gerenciando e atendendo tudo isso. Um outro exemplo é a busca pela avaliação da conformidade com os requisitos de certificação de sistemas de gestão. Isso basicamente acontece nas normas que têm a intenção de implantar sistemas de gestão e partir para processos de certificação de terceira parte. Nesse slide, o último exemplo é a obtenção e a manutenção da confiança na capacidade de um fornecedor externo. Nesse caso específico, nós estamos falando das auditorias de segunda parte, onde a gente vai avaliar se os fornecedores merecem ou não ser fornecedores da empresa ou continuar sendo fornecedores da empresa. Mais um exemplo é a determinação da contínua adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão auditado. Essas três palavrinhas nós já vimos em vídeo anterior. A adequação é a capacidade do sistema atender aos requisitos da própria organização, suficiência, atender aos requisitos da norma de referência e eficácia, gerar os resultados esperados para o sistema de gestão. Temos ainda mais um exemplo de objetivos na 19.011, que é a avaliação da compatibilidade e do alinhamento dos objetivos do sistema de gestão com o direcionamento estratégico da organização. Então, aí a grande preocupação é ver se há um desdobramento de objetivos, se os objetivos dos sistemas estão alinhados aos objetivos organizacionais, se os objetivos do processo estão alinhados aos objetivos do sistema e qual é o grau de maturidade dos controles existentes. Se os objetivos em qualquer um dos níveis estão sendo atendidos ou não. Bem, em relação à implementação do programa, convém que o responsável pelo programa ou o responsável pelo sistema de gestão especifique os objetivos, escopo e critérios de cada auditoria individual. Também é importante que ele selecione os métodos apropriados para a realização dessa auditoria. Agende as auditorias e outras atividades relacionadas, assegure que as equipes de auditoria sejam competentes e, sempre lembrando, se ele entender que a equipe de auditoria não tem toda a competência necessária, que ele busque especialistas para complementar o perfil da equipe. Forneça recursos para a equipe, e aí a gente pode ter principalmente os recursos de deslocamento e de logística, quando a gente tem organizações nacionais, com unidades de negócio em diversas partes do país. E também é importante que ele assegure que a condução das auditorias sejam realizadas, né, de acordo com aquilo que está determinado no programa de auditoria. A próxima cláusula da 19.011 fala sobre objetivos, escopos e critérios de auditoria. O objetivo mais comum das auditorias realizadas em organizações é a verificação da extensão da conformidade do sistema de gestão em relação aos critérios de auditoria estabelecidos. Basicamente, a grande maioria das auditorias estão centradas na adequação, na suficiência e na eficácia do sistema. Até porque isso é determinado, assim, nas normas de requisitos, mais especificamente na cláusula 9.2. Porém, como pudemos ver nesse vídeo, existem outras formas de abordar a auditoria, outros objetivos que podem servir de base para um determinado ciclo de auditoria. E todos esses exemplos que acabamos de citar. E é importante que a equipe de auditoria esteja preparada, no seu conjunto, na sua totalidade, para responder a esses objetivos. Bem, em relação aos métodos de auditoria,
A 19.011 cita auditorias locais, ou seja, aquelas que são realizadas aonde as coisas acontecem, auditorias remotas ou auditorias combinadas, parte local, parte remota. Quando as auditorias são remotas, é importante que a equipe de auditoria domine os meios de comunicação. Por exemplo, vamos fazer uma auditoria usando a plataforma do Teams. É importante que a equipe de auditoria consiga se virar, consiga interagir com esse tipo de plataforma. Importante destacar, né, e isso é um ponto crítico para o gestor, né, para o gerente do programa de auditoria, que alguns setores possuem regras específicas, como o setor automotivo. E é importante que ele cheque se existem ou não regras nesse sentido. Em relação à seleção da equipe de auditoria, convém que o responsável pelo programa de auditoria ou o gestor do sistema de gestão determine a equipe de auditoria, incluindo o líder, e assegure a competência global, a capacidade de ser objetivo e imparcial. Ainda em relação à equipe de auditoria, ela deve ser selecionada sempre levando em conta a competência necessária para alcançar os objetivos da auditoria. Existe uma diferença entre a 19.011 e as normas de requisitos. As normas de requisitos estão muito centradas na competência individual e a 19.011 fala de forma coletiva, a competência da equipe de auditoria como um todo. Então, o perfil de um auditor pode completar o perfil de um segundo auditor, e assim por diante. Agora, se houver somente um auditor, ele deve realizar todas as obrigações, inclusive a obrigação de líder da equipe de auditoria. Portanto, ele precisa ter uma formação, precisa ter uma competência muito mais completa. Bem, cabe ao responsável pelo programa de auditoria atribuir a responsabilidade ao líder da equipe. Nesse momento, o líder da equipe precisa saber quais são os objetivos, qual é o escopo, quais são os critérios e quais são os processos e métodos que serão usados na auditoria. Por isso que é importante, no momento da elaboração do programa de auditoria, que se defina cada um desses 4 elementos para cada auditoria individual. Chegado esse momento, fica fácil para comunicar isso ao auditor líder, a pessoa que vai se responsabilizar pela condução de uma auditoria específica. Espero que tenham gostado desse vídeo. No nosso próximo vídeo começaremos a falar sobre a condução da auditoria pela perspectiva do auditor. Mais uma vez lembrando a necessidade de fazer o nosso teste. Nos vemos lá então no nosso próximo vídeo. Até lá!